Bom, a PEC 300. A PEC 300, o ano passado teve uma significativa mobilização, mas ela não foi a voto. O ano passado, quando houve aquela mobilização mais intensa, a presidente Dilma terminou assumindo uma posição que até então era todo mundo sabia, mas não era uma posição oficial, de que ela era contra, mas ela assumiu uma posição contra mesmo. Não é? E o governo da presidente Dilma terminou difundindo no Brasil, entre os governadores, números assustadores, e que são falaciosos, não são verdadeiros. Assustadores para poder dar sustentação ao discurso de que a PEC inviabiliza os estados e é um ônus imenso para a União. Isso é mentira. Não é? Bom, evidentemente que muitos governadores embarcaram nisso e se colocaram contra. Esse ano não houve ainda nenhuma mobilização. Na última quarta-feira, inclusive, eu estive falando no plenário sobre a PEC 300, porque o ex-presidente da Comissão de Segurança Pública, o Mendonça Prado, deputado do DEM lá de Sergipe, que o ano passado colocou a comissão a serviço, como presidente naquela época, a serviço da PEC 300, ele fez um discurso, falava sobre isso, eu fiz uma parte, etc. O que eu imagino? Eu imagino que nós precisamos utilizar novamente a Comissão de Segurança Pública, agora presidida pelo deputado Efraim Filho, também do DEM, um deputado que não tem história na área de segurança, mas que tem toda a abertura para isso, a gente voltar a levar os presidentes de associações, sindicatos, enfim, para Brasília, e lá estabelecer uma nova estratégia de mobilização. Sem isso, nós não vamos vencer. Por quê? Não é porque não tem apoio dentro da casa, não. A PEC 300 ela tem quase que a unanimidade dentro da casa. Qual é a nossa dificuldade? Ela é ir para a ordem do dia, ir para a pauta de plenário. Para ir para a pauta de plenário, quem é que coloca? O presidente da casa. Ele é de qual partido? O PT. Ele vai contrariar o presidente Dilma? Só se for muita pressão. É o presidente Marco Maia. Se não for muita pressão, ele não vai contrariar o presidente Dilma. Então nós temos que, repito, ir para dentro da Câmara, os presidentes de associações, sindicatos de policiais civis, daí por diante, estabelecermos uma estratégia de mobilização e de pressão em cima dos líderes partidários, mas especialmente em cima do presidente Marco Maia, sob pena de não avançar. Deixa eu só assim, pedir uma parte que é o deputado, é o seguinte, eu vejo assim, em relação à PEC 300, eu tenho uma certa preocupação nela, não sei se eu estou certo ou se eu estou errado. Porque, veja bem, a PEC 300, ela parte do ponto, Sérgio, de um teto de R$ 3.500. Inicial para o soldado, né? Mas aquilo lá colocou lá, meu filho, eu não sei até que ponto depois não dá conta de brigar. Até hoje não mudou, né? Não é verdade? Eu não sei assim, deputado, ela é viável para o Estado de Goiás, diante das negociações que, embora não está caminhando também, aqui com o governo do Estado, se o governo do Estado aplica as databases para nós vamos alcançar um valor maior do que a PEC 300. Então a minha preocupação é o seguinte, para o Estado de Goiás, será que ela é viável? Né? Gilberto, eu quero colaborar com você. É porque a PEC 300, antes de ser aprovada na comissão especial, ela, no texto dela, tinha esse valor, não é? E que naquele tempo era um valor significativo, se tivesse sido aprovado naquele tempo, não é? Na comissão especial, as existências foram enormes, mas aí surgiu também uma tese de que não é razoável você colocar valores em reais, daí por diante, no texto constitucional, mas também na negociação política esse valor saiu. Então, no texto não tem valor. O valor ficou para ser fixado na lei que vai regulamentar a PEC, para a gente poder avançar, senão não avançava. E aí, para avançar também em termos dos governadores, nós colocamos a criação de um fundo do governo federal para ajudar a fazer essa complementação em relação aos estados que não têm a condição. Então, hoje, o maior problema não é os estados, é o governo federal que não quer compartilhar os recursos na área de segurança. E aí, quando diz, olha, e essa é uma das coisas, porque os valores que o governo federal e alguns governadores colocaram no Brasil afora são mentirosos. Não tem valor. Dizer que dá tantos bilhões o impacto a nível de Brasil, mentira. Se nós não estabelecemos ainda quanto que é o teto, vamos colocar isso depois que aprovarmos a PEC, na lei que vai regulamentar. Disseram até Sérgio, foi até palavra na época do presidente da Assembleia, né, que era o Michel Temer, que disse que o ministro da Fazenda tinha cobrado dos estados, né, o efetivo de cada estado para poder calcular a União qual que era a contrapartida. E eu acho que isso aí nunca aconteceu. Se aconteceu, essa história, né, se houve pelo menos esse pensamento, isso é um pensamento para boi dormir, porque se quiser, hoje tem tudo sistema online, todo mundo sabe. E o ano passado, o presidente da Câmara, com todo respeito aqui, meu amigo deputado Marco Maia, mas por orientação do governo,
quis aplicar um golpe nas categorias, né? Tipo um estelionato. Olha, a PEC 300, como todo mundo no Brasil sabe, em termos de segurança pública, ela já foi aprovada no plenário da Casa em primeiro turno. Nós estamos tentando aprovar o segundo turno. Então não tem mais que falar em comissão. O que é que o deputado Marco Maia fez o ano passado? Criou uma nova comissão especial para analisar a PEC 300 e as demais emendas na área de segurança pública. Era dar um golpe. Já está pronto para o segundo turno, volta para a comissão. Aí a Comissão de Segurança Pública ocupou todo o espaço e essa comissão criada pelo Marco Maia terminou não se instalando, não funcionando.